Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? O que é ser um mago, uma maga? Através do movimento dos arcanos, hoje nós vamos conversar sobre essa energia fantástica que está presente, onde todos nós podemos nos tornar vitoriosos, se soubermos trabalhar as fluências e também, obviamente, os desafios. Eu separei para vocês 5 arcanos, vou conferir aqui exatamente isso, 5 arcanos para que a gente troque uma ideia e desenvolva o tema. Mas antes de iniciar para valer o nosso bate-papo, eu dou sempre aquelas dicas e toques iniciais. Eu não vou jogar tarô aqui com vocês. Eu vou fazer analogia do movimento astral, do movimento astrológico, com alguns arcanos do tarô. E essas correspondências de signos, de planetas, com os arcanos maiores do tarô, não fui eu que fiz. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Wirth, que seguiu a escola de papos de Eliphas Levi, todos associados diretamente à sabedoria iniciática das idades. Então eu trago aqui sempre de uma forma solta, de uma forma tranquila, para que a gente converse de uma forma leve, para que todo mundo possa compreender as energias astrais da semana, que eu sempre posto, né, um dia anterior a esse de tarô, a correspondência do movimento semanal astrológico, e sempre trago aqui como um complemento, ou na verdade, uma linha de conhecimento que anda junto com tudo que nós falamos no dia anterior. Então, com isso tudo conversadinho, fica fácil a gente trocar a nossa ideia. Cara, ser um mago ou ser uma maga, todo mundo automaticamente pensa, né? Ah, então vou pegar caldeirões, fazer poções mágicas, vou vestir o meu chapéu de bruxo, de bruxa, e isso e aquilo. Cara, eu acho que, na verdade, principalmente agora, no momento atual, nós nos considerarmos um mago ou uma maga, tudo é consciência. Então, com a energia de arcanos específicos, vocês vão entender por que eu coloquei esse tema. Para mim, hoje, uma pessoa que sabe processar a verdadeira magia da vida é a gente harmonizar os estados de consciência que nós possuímos. Que hoje, bem sabemos, o ser humano ele possui 4 estados de consciência manifestados. Todos nós trazemos uma forma de pensar, que é o nosso corpo mental, uma forma de sentir, desejar, que é o nosso corpo astral, e tudo isso, como alma, como uma força anímica, se coagula diretamente em energia ou vitalidade e, por fim, em realizações. É aí que vocês entendem, vou colocar esse arcano aqui que tem tudo a ver com a semana. O arcano 1, o mago, como o próprio nome, que se vocês observarem, vejam que interessante isso, e por isso que eu aprecio demais os arcanos de Oswald Wirth. Nós temos aqui os 4 instrumentos que representam diretamente esses estados de consciência. Poderíamos dizer que o bastão ou a baguete e a espada representam um corpo anímico, associados diretamente ao corpo mental e o corpo astral. E, por fim, a energia da taça e da moeda representariam a energia e diretamente a nossa realização. E quando a gente observa a energia do mago, aí que está a chave. Ele desperta um 5º princípio. Ele é o próprio 5º princípio que carrega também o 6º e o 7º. Ele traz o 8 sobre sua cabeça, na forma aqui que está o chapéu, que representa o símbolo do infinito, Lenskata Atlante, que representa a própria conexão divina, ou seja, os atributos superiores que estão além do quaternário manifestado, ou na verdade, juntos com o quaternário manifestados, fazem com que tenha essa presença divina, ou, por que não dizer angélica, diretamente nesse ser. Vejam bem, 5 botões ele carrega aqui. Por isso que eu gosto do tarô de Oswald Wirth. Nos pequenos detalhes nós temos coisas maravilhosas. Os 5 botões expressam diretamente o 5º estado de consciência. Algumas pessoas perguntam para mim, Newton Schultz, o que é o 5º estado de consciência que você sempre fala? O 5º estado de consciência representa diretamente aquele ser, como pentagrama para cima,
que harmonizou esses 4 estados de consciência, ele traz vivo, forte, firme e presente nele o 5º estado de consciência, que é a mente angélica, a mente abstrata, a mente que não se prende totalmente ao mundo da forma e trabalha as associações diretas e sintéticas do que seria a realidade do primeiro passo espiritual para trazer o 6º e o 7º atributo ou estados de consciência também plenos. Então vejam que é uma energia muito rica, uma energia maravilhosa que acompanha diretamente a energia do Arcano 1, por isso que o nome dele é o Mago. Claro que pode ser a Maga também. Aqui nós temos vamos representando o polo masculino, mas isso está aberto para todo mundo, homens, mulheres, independentemente de orientações e tudo mais. Acho que ficou bem claro, né? E fora o Mago, nós temos também, em proeminência nessa semana, já vou explicar por quê, nós temos a energia do Arcano Mundo. Observem que a própria energia do Mago seria como se o Mago estivesse aqui, e aqui os 4 estados de consciência, ou os 4 instrumentos dele, que trazem a coroa de louros, que é a coroa da vitória da consciência, a vitória daquele ser humano que se harmonizou com essas 4 forças, com esses 4 estados vibracionais, e ele é a própria 5ª coisa, ele é o fogo divino. Ele é o fogo que arde em tudo e todas as coisas, que está presente aqui no centro, e daí que nós temos a coroa de louros, né? Então vejam que lindo. O que nós vamos conversar? Eu vou procurar colocar exemplos bem práticos e diretos, e estou só demonstrando para vocês o porquê que nós vamos trabalhar esse tema extremamente auspicioso, que está, de uma certa forma, aberto para todo mundo que queira se conectar com essa energia e com essa força. Ainda nós vamos trabalhar a força do Arcano 11, que está associada a Marte, que eu já vou explicar mais adiante, e também, por fim, nós teremos o Arcano 17, a estrela associada a Mercúrio, e a força da Imperatriz, que vai fechar o nosso bate-papo de hoje, que traz a força de Vênus. Junto da energia desses 3 arcanos, nós temos diretamente a força do Arcano Mundo, que é a realidade solar, e por fim o Mago, que representa a energia de Urano. Então, com esta apresentação, agora nós podemos entrar diretamente no tema. Vamos ter essa compreensão. Nós temos 4 momentos astrológicos ou astrais, que cada momento envolve a energia de 2 arcanos. Então nós temos inicialmente nessa semana 2 arcanos, né, que promovem essas forças astrológicas junto com outras energias que trazem uma possibilidade muito grande de fluência. Por isso nós podemos nos tornar magos. Mas magos do quê? Magos da própria vida, de saber administrar as nossas coisas. Essa que é a verdadeira magia. Saber tocar o nosso dia a dia, saber tocar o nosso convívio com as outras pessoas. Toda essa energia no sentido de luz está aberta, mas também sabemos que se existe luz, existe sombra e vice-versa. Vamos procurar trabalhar aqui todas as possibilidades, inclusive com, se eu puder fazer isso, né, exemplos práticos para que a gente tenha uma possibilidade de acesso a todas essas consciências. Então vamos a esses 2 primeiros momentos de luz, porque depois nós vamos fechar com 2 momentos de desafios que envolvem energias dos mesmos arcanos que estão associados ao momento anterior. É muito interessante. Então, repetindo para que fique bem claro, agora a gente entra diretamente no conteúdo e tentando colocar de uma forma prática. Temos 2 momentos astrológicos que trazem um impulso de luz inicialmente, mas temos o fechamento da semana, principalmente a partir da quinta-feira, que vem como uma energia, quinta a sexta-feira, com uma energia de desafio. Então, primeiro trabalhamos a luz e depois trabalharemos os lados da sombra, ou na verdade, como eu prefiro chamar, de desafio. O primeiro momento de fluência, de 2, nós temos o Sol trocando um aspecto de extrema fluência com Marte. Então, inicialmente, qual é o arcano solar, como eu já havia apresentado para vocês? Representa a força do arcano, o mundo. Esse arcano, ele pede, como eu sempre gosto de dizer, um posicionamento real de quem somos nas experiências. Como pensamos com as experiências, como sentimos, como trabalhamos a vitalidade e como realizamos
com tudo que nós entramos em sintonia com as nossas consciências. Quando digo nossas, porque são 4 que eu estou falando. Na verdade, é uma só que representam 7 forças que ficam se serpenteando. E cada um dá ênfase para a qual está vivendo. Um momento de pensar mais, um momento de sentir mais, um momento de fazer mais. Mas se todo mundo parar para meditar um pouquinho, esse é o verdadeiro sentido do mundo para mim, não adianta nós fazermos uma coisa sem que os outros estados de consciência estejam plenamente harmonizados. Daí a vitória. Quando a gente força demais só um estado de consciência em detrimento dos outros, a gente pode reincidir em erros que ocorrem desde que nós nascemos, né? Então essa energia do mundo, ela pede este posicionamento, da gente se posicionar com harmonia em relação a esses 4 atributos. Novamente, vou trazer questionamentos do que pensamos, sentimos, trabalhamos a nossa energia e, por fim, realizamos. E essa energia está com uma fluência incrível com o arcano 11, a força, que representa a força de Marte. Então, o que seria o arcano mundo, junto com o arcano a força, nos trazendo uma possibilidade de fluência em relação a essa semana? Fica o questionamento. Nós temos uma possibilidade incrível, se soubermos harmonizar os nossos estados de consciência, de trazer os nossos desejos, os nossos anseios para o plano da realidade. Esse é o verdadeiro sentido da força. Seria mais ou menos, vejam que interessante. Aqui nós vemos no arcano 21, que seriam energias mais sutis, a força do anjo e a força da águia, ambos alados, e aqui embaixo uma força mais terrena voltada ao leão e a própria energia do touro. Agora vamos lá para o arcano 11. Essa parte superior seria exatamente a águia e o anjo, que está totalmente harmonizada com a força do leão, que representaria diretamente o leão e também o touro do arcano mundo. Então, se esses arcanos estão em influência, é um momento de desenvolvimento da força. É um momento que todos nós podemos meditar nessa semana se estivermos com os nossos 4 estados de consciência harmonizados. Já vou dar dicas. Tudo pode ser feito no sentido de nos tornarmos vitoriosos. Seria como se fosse, quer ver, para ficar mais simples ainda, vejam que bonito isso. Essa parte aqui superior representaria a dama, que traz a inspiração do alto, por isso que ela traz, né, o 8, assim como o mago sobre sua cabeça. Então tudo que vem de cima, o pensar, o sentir, o desejar, o intuir, o ter ideias e etc. Mas tudo isso precisa ter uma realização. Aí que entramos no arcano correspondente à força, que traz para nós essa realidade correspondente ao leão. O leão aqui representaria o touro e o próprio leão em si. Esta é a verdadeira magia deste arcano, que representa o mundo no sentido de nos posicionarmos e nos tornarmos vitoriosos. Vamos refletir um pouquinho sobre a energia desses 2 arcanos em relação ao que eles nos trazem como reflexão. Todos nós temos desejos, anseios, seja o que for. Harmonizar um relacionamento, ganhar um dinheiro, ter uma condição melhor de trabalho, etc. Seja o que for, qualquer tipo de anseio e desejo, seja ele pequeno ou seja ele algo extremamente grandioso. Você deve analisar, assim como o próprio arcano mundo, se quando você medita nessa experiência, se você tem autossabotagens mentais, autossabotagens emocionais. Se de repente quando você vai se lançar na experiência ou vai incidir diretamente com ela, você já vem com pensamentos contrários ao seu verdadeiro êxito. Você está com a parte superior do seu corpo mental autossabotado, você mesmo permite isso. Aí tem algumas pessoas que falam assim, tudo bem, eu entendi. Então o primeiro passo é eu ter harmonizado meus pensamentos, meus sentimentos em relação à experiência. Por mais que eu receba, agora que vem a chave, impactos externos, muitas vezes eu percebo que eu não consigo ser forte conforme você está falando. Quando eu vejo, eu já pego a minha mente poluída com a situação, os meus sentimentos começam a estar desarmonizados. É aí que eu falo. Aí que está a grande influência da semana de você se tornar um mago ou uma maga.
de você aprender a não receber os impulsos externos de forma que eles poluam a sua mente e poluam o seu coração, os seus valores, os seus conteúdos. Tem muita gente que vai falar, mas é impossível, eu não aguento. Este é o grande esforço. Por isso que não são todas as pessoas que são magos e magas. Um verdadeiro mago ou maga, claro que muitas vezes a gente perde o equilíbrio, mas o grande segredo é não alimentar esta energia. Para você ter êxito nessa semana que você pode despertar esse poder em si de aprender, daqui a pouco eu entro no mago novamente, de manipular essas 4 energias, não tem como você manipular os 4 instrumentos, que são as nossas consciências, se eles estão desarmonizados. Você vai pegar a espada para ferir, em vez de ela representar a sabedoria, você vai derramar o conteúdo da taça, você não vai conseguir trazer uma força de estabilidade em relação à moeda e, por fim, você não vai ter força para levantar o bastão. Estou falando de quem? Exatamente do Arcano 1, o Mago, que daqui a pouco ele vai aparecer como força de fluência. Então, o primeiro passo é exatamente isso. Nós aprendermos a harmonizar essa força e essa energia para que sejamos vitoriosos, assim como o próprio Arcano 21, o mundo. Esse arcano que no futuro se tornará o Arcano 22, quando a maioria da humanidade se tornar vitoriosos. Não sucumba mentalmente, não sucumba emocionalmente. Por mais que seja difícil, quando vier esse tipo de energia, você fala, pelo menos nessa semana onde essas energias estão abertas e soltas, eu vou ser forte, eu vou trabalhar diretamente a força, onde eu vou trabalhar o equilíbrio da minha energia, não perdendo a minha força mental e coracional, para que eu tenha energia e força de realização. Com isto, é o que eu sempre falo, nós temos diretamente a possibilidade de trabalhar com todas essas energias e com todas essas forças o famoso corpo fechado. O famoso corpo fechado ele só surge quando a gente tem harmonizadas essas forças. Quando a gente fica muito na ideia e não realiza, a cara está com o corpo aberto, porque você vai procurar externamente formas de realizar. De repente você não tem isso firmado dentro de ti. Ou você corre para lá e para cá e perdeu seus sonhos, perdeu suas ideações. Então esse caminho necessita, para que exista o êxito da semana, trabalharmos esse poder do mundo de colocar cada estado de consciência no seu lugar. Uma dica, toda vez que você perceber que você está com um pensamento, vou colocar esse termo, negativo, deixa eu pegar essa energia, deixa eu focar em outras coisas, deixa eu pensar coisas boas. Em vez de eu pensar no problema, eu vou pensar na solução. Vocês estão compreendendo? Esse é o verdadeiro sentido da força e do poder. Não adianta nada você ser vencido ou sucumbir com a sua energia mental e também coracional se você permite vibrar coisas que na verdade você sabe que não vão te levar para caminho nenhum. Aí você perde a verdadeira conexão e o poder de vitória que está aqui presente. E agora a grande chave. Esta força, a partir dos arcanos da semana, estão abertas para que, se você demonstrar um poder mental e um poder coracional forte, conciso, podem falar mal de mim, podem querer me criticar, podem querer poluir a minha energia emocional, podem querer tirar a minha energia, sugar a minha energia, eu vou me manter firme. Por isso que o mago, daqui a pouco vocês vão ver que ele está no jogo também, ele traz a mão aqui na realização, que ele passa toda a sua força pelos instrumentos, ele fecha o seu corpo, sente Deus presente dentro dele, como uma energia que está aqui forte e firme, e ele manipula essas energias, ele não é manipulado por elas. Esse é o verdadeiro sentido, o primeiro passo para a gente poder trabalhar essa força mágica que está presente, é uma fluência astral. Com isso vem, depois do arcano mundo, conforme eu falei, vem a força verdadeira, o arcano 11, que é o equilíbrio das energias celestes com as energias terrenas. Que se todos nós toparmos viver estas realidades, nós teremos uma possibilidade incrível. Mas será que nós estamos prontos para isso? É por isso que no final do vídeo nós teremos os desafios. Temos uma segunda fluência, agora que entra o mago. O arcano que corresponde a Mercúrio está numa tremenda fluência com Urano. Mercúrio é o arcano 17,
que está em extrema fluência com Urano, que representa diretamente o mago. O que seria isso? Inicialmente a força mercuriana. Podem ver que esse ser, ele está focado no que ele está fazendo. Ele está com a ânfora lunar e a solar, ou a ânfora do passado e a ânfora do futuro, recebendo os eflúvios de cima. Seria mais ou menos a mesma energia presente do Arcano 11, como se a dama fosse as estrelas e o leão o ser que está ali produzindo na face da Terra. Voltemos a ele. Então esse ser, ele não perde a sua conexão com os ideais celestes. Ele sabe que as energias que estão em cima, assim como o próprio princípio hermético da correspondência, são análogas às energias que estão embaixo. E aqui ele tem um tempero maravilhoso, porque ele acredita, ele aprendeu com as energias do passado, ele sabe as potencialidades do futuro. Ele trabalha a harmonia do coração e da mente, e com isso ele não perde a força do renascimento, que está aqui forte e firme, com o influxo das estrelas que representariam diretamente todas essas forças celestes que devem fazer com que todos nós, eu adoro essa palavra em relação a esse arcano, a esperança, a fé verdadeira, a fé inabalável de que tudo pode dar certo. Essas energias estão no jogo, mas nós temos, como eu disse, existe ainda a fluência desse arcano de fé com Urano, que representa diretamente o mago. Essa força faz com que nós tenhamos a fé de que podemos manipular os 4 instrumentos, que podemos, como o próprio momento anterior, nos tornarmos vitoriosos se acreditarmos com a energia do Arcano 17, que traz para todos nós esse poder do renascimento. Aprender com a ânfora de prata todas as experiências que passamos, para que elas, harmonizadas com a energia do presente, tragam uma fluência maravilhosa. Então, todas essas energias, elas trazem inicialmente para todos nós esse despertar do mago, que está presente, que nada mais é, agora simplificando, depois de tudo que nós falamos, agora nós vamos entrar diretamente nos desafios, a possibilidade incrível de nós entendermos que a nossa força mental e a nossa força coracional, quando elas estão harmonizadas, como uma força anímica, como a nossa expressão de alma, você traz dentro de ti o famoso corpo fechado e você manda somente para o universo aquilo que realmente você está focado e você deseja. Você não é poluído pelas energias externas. Você não recebe esses impulsos externos que vão poluir a sua energia pessoal e vão tirar a sua fé mercuriana. Com isso você se torna um uraniano perfeito que traz a possibilidade de você trabalhar e manipular os seus 4 estados de consciência a favor dos seus objetivos e metas, nunca perdendo a sua espiritualidade. Que este é o verdadeiro sentido da força espiritual, que novamente volto para o Arcano Mundo, que traz o 5º ponto com a harmonia dos 4 instrumentos, ou dos 4 estados de consciência, para que saibamos ter uma força incrível, uma fé inabalável que também está presente no Arcano 17, que representa a conexão com os ideais maiores que vão banhar cada célula do seu corpo para que você possua êxito. Está tudo na nossa mão. Então o verdadeiro mago não é esta coisa de vestir roupas, de ficar ali mexendo em caldeirões, usar símbolo X, símbolo Y. Na verdade, é tudo estado de consciência. Harmonize a sua mente e seu coração, transforme isso numa energia fantástica e parta para suas realizações. Seja forte, firme e perseverante, acreditando principalmente em ti, porque esta energia dos arcanos influencia com todas as energias dos astros, e isso está como uma força incrível para ser conectada por todos nós. Mas como nem tudo são rosas, né? Como eu gosto de brincar, nem tudo são roses, tem os guns também, nós temos que trabalhar 2 momentos de desafios que também envolvem a energia de muitos desses arcanos. Vamos lá. Nós temos como primeiro desafio a própria energia do Sol, que representa a energia do Arcano Mundo,
desafiado diretamente pela força do arcano 1, o mago. Então, ao mesmo tempo que o Sol, nessa semana, traz uma fluência maravilhosa com Marte, que é o arcano a força, ele é desafiado pelo arcano 1. Então, o que representa isso? Vamos lá. Não é muito difícil se vocês ficarem comigo. Todos os seus resultados, quando você se lança na experiência, você topa essa otimização, essa força de fechar o seu corpo, de ficar forte, firme e convicto naquilo que é importante para ti. Você já se proclama um vitorioso porque você não recebe as influências externas. Mas agora é que vem a chave. Será que essas energias que vêm testar todos nós faz com que esse mago sucumba ou que ele continue sabendo manipular esses instrumentos? Vamos lá. Esse desafio, no meu ponto de vista, ele traz o seguinte: você observando o resultado das experiências, você sabe a hora de ser a taça, a hora de ser o bastão, a hora de ser a espada, ou a hora de ser o próprio disco ou a moeda? O que representa isso? Não é porque você otimizou e está cheio de esperança que os desafios não vão existir. Existe até um ditado iniciático que diz que se as sombras e as polaridades não aparecerem quando você se propõe verdadeiramente para fazer algo, se elas não aparecerem é sinal que tem algo errado. Porque a oposição vem para gerar o atrito, para que o verdadeiro sentido de sabermos atuar diretamente com as nossas experiências necessita desse lado contrário. Então, novamente, a grande chave, quando os desafios vierem, se coloca como aquele que é o mago. Ah, eu preciso levantar a espada e lutar, mas lutar com consciência e com sabedoria? Sim. Se é necessário esse movimento, assim como foi com Arjuna e Krishna, procure ver essa épica batalha que existiu. Se for necessário levantar a espada, eu levanto. Se for um momento de mais ternura, de mais compaixão, que eu percebo que é necessário isso, eu vou com a taça. Se é um momento de mais ímpeto, de conexões mais sublimes que venham de cima, eu vou com a baguete e com o bastão para construir. Se for um momento de arregaçar as mangas, eu vou arregaçá-las e vou procurar os meus resultados. Então, esse primeiro desafio é o seguinte: como eu disse no primeiro passo, para que ninguém confunda, preste atenção em mim agora que é importante. Para que a vitória surja, nós precisamos harmonizar nossos 4 estados de consciência, para que venha o 5º ponto, que representa exatamente essa expansão espiritual ou harmoniosa que está dentro de nós. O mago, ele está dentro dessa coroa de louros, mas como as experiências envolvem o jogo humano, as nossas necessidades, as provações vão vir. E nessas provações, se você está com os 4 estados de consciência plenamente harmonizados, você precisar utilizar mais um do que o outro, você utiliza. É um momento onde não dá para eu ser só emoções, sentimentos e sensibilidade. Eu tenho que utilizar a espada, como eu citei o exemplo de Arjuna e Krishna. Procurem pesquisar sobre isso. Se for um momento que eu preciso meditar mais para captar as energias de cima, maravilha, faça isso. É um momento onde está tudo resolvido e agora eu parto para a realização. Mas o grande segredo quando os desafios vierem, não perca aquela harmonização inicial que vem como fluência na semana de você se posicionar com o arcano mundo. Depois que você se posicionou, entendeu e harmonizou os 4 estados de consciência, você está pronto para manipulá-los através do mago. Por isso que nesse arcano, que recebe o desafio do mago nessa semana, cada um está no seu lugar. Não é uma esfinge híbrida, não é uma esfinge que traz os estados de consciência totalmente embrulhados que devem ser decifrados. Entender o grande enigma de decifrar a esfinge? Você entendeu cada uma de suas potencialidades, colocou cada uma delas no seu devido lugar, que nada mais é do que a sua harmonia pessoal, você se tornou um vitorioso e com isso você traz o direito de saber manipular de acordo com a necessidade o instrumento de uma forma fantástica. Não dá para você utilizar os 4 ao mesmo tempo. Existem momentos de mais um, de outro, tal, no máximo 2. Estão entendendo o jogo? Vou para a alma. Não, é o pensar junto com o fazer. Ao sentimento
momento pegou, então vamos utilizar agora o valor da taça, mas nunca perdendo o sentido de que a harmonia e o verdadeiro posicionamento da vitória está forte, firme e conciso dentro de ti, por mais que as energias externas venham querer tirar a conexão com o mago ou maga que está presente dentro de ti. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso isso. Mas ainda trago uma última reflexão, que nós temos a força do Marte, que representa a força do Arcano 11, desafiado pelo Arcano 3. Então vamos lá, vamos colocar esses arcanos novamente. O Arcano 11, a força, ele é desafiado agora pelo Arcano 3. Essa energia representa o seguinte: toda aquela força de equilíbrio das ideias se tornarem realidade, que eu já fiz todas as associações hoje com vocês, agora é desafiado no sentido do Arcano 3. O Arcano 3, correspondente a Vênus, representa diretamente as renovações que visam diretamente as realizações. Mas ele traz, vejam que interessante, o Arcano 3, a dama a imperatriz traz as asas, ela não perdeu a consciência divina que está plenamente manifestada e, como eu sempre digo, ela é uma vitoriosa do duto lunar. Essa energia desafia diretamente o Arcano 11 falando o seguinte: suas realizações do Arcano 3, o nascimento, a realização, a manifestação direta do que você deseja, faz com que você tenha essa harmonia, ou você, quando realmente parte para o sentido da conquista real do que você quer, você percebe que você ficou muito nas ideias e aquilo que realmente estava na sua mente e no seu coração não correspondem com as realizações. Ou tudo que você tinha como força mental e coracional, na hora de fazer é mais pesado, é mais difícil. Esta energia do Arcano 3 traz essa perseverança espiritual que deve estar sempre presente dentro de ti. Por isso que é um arcano que pode preconizar até uma gravidez, um nascimento, as 9 estrelas, as 9 forças que estão aqui presentes, que vão fazer com que o que você tem como desejo e almeja dentro de ti realmente vão estar bem harmonizados e alinhados com toda a sua força mental e coracional e suas realizações, colocando de uma forma sintética essas energias finais de desafios. Nós precisamos compreender que todas as energias, quando definimos fazer algo, é aí que o mago ele é imbatível, porque pode vir a energia que quiser de fora, nada me tirará do eixo. Eu vou me manter forte, firme e convicto e vou utilizar os instrumentos de acordo com a necessidade. E por fim, nós temos a energia que muitas vezes faz com que o palco das realizações, o nascimento direto do que nós estamos almejando, muitas vezes podem não corresponder com o que realmente estava dentro da minha mente, do meu coração, e por fim as realizações pesam e eu não consigo administrar isso de uma forma correta. Se é importante para ti, é o final agora da nossa reflexão, se é importante para ti e você sentir esse desafio que as realizações não estão convergindo com o que está dentro de ti, ou o que está dentro de ti não consegue fazer as realizações, é uma provação. Que se você se manter firme na hora correta, sem perder esse equilíbrio, essa harmonia de todos esses arcanos que nós conversamos, você terá o êxito e você será coroado. Por isso que eu encerro o nosso bate-papo com esse arcano que representa a energia solar, ou o último passo da saga dos arcanos. Essa energia traz com que todos nós podemos ser vitoriosos, ou um mago ou maga nesta semana. Mas a partir do momento que você esmorece e perde o equilíbrio com essas 4 forças, a esfinge, que em uma de suas traduções representa estrangular, estrangula a energia desse ser que aqui está, e essa energia da coroa de louros fenece, cai, e tudo ocorre menos a verdadeira vitória que ele simboliza. Então, o que eu diria para todos vocês? É um momento de acreditar.
É um momento de você não se poluir com as energias externas, como eu sempre falo. Os arcanos indicam isso essa semana. Você simplesmente deve falar: eu quero isso, não estou conseguindo. Eu preciso harmonizar algum ser da esfinge que não está legal. Estou pensando demais, estou sentindo demais, isso está me desarmonizando. Estou correndo para tudo quanto é lado, estou perdendo a minha energia, a coisa não está fluindo. Tudo está aberto para que a gente consiga enxergar aonde estão os exageros e também a escassez e procurar harmonizar essa energia. Isto é se tornar verdadeiramente um mago ou uma maga. O caminho está aberto, mas os desafios também vêm. Nós devemos ficar espertos com eles porque eles estão sempre à espreita para nos tirar da harmonia. Muitas vezes a gente nem percebe, isso está de repente num amigo que está desarmonizado e tira a gente do eixo, uma energia de alguém que está próximo a nós, que de repente faz com que a gente sucumba com esta verdadeira força. Chegou o momento de sermos fortes. Um mago é um ser forte, mas ele é forte principalmente no sentido de consciência. Não percam essa energia fluente da semana e trabalhe isso com bastante força, que eu asseguro. Se você topar tudo isso que eu falei aqui, quando você menos esperar, você poderá desfrutar do êxito. Mas é necessário a perseverança e a vitória perante os desafios. Isso não é ser um guerreiro no sentido de machucar os outros. É um guerreiro contra primeiramente si mesmo, que representa nós nos permitirmos ficarmos poluídos por todas as energias externas e acabamos pensando e sentindo pelos outros e esquecemos principalmente de nós mesmos. Você é tudo menos um mago. Você é um ser manipulado. É isso, galera. E digo para vocês, está a fim de estudar tarô comigo, com essa tônica maravilhosa, ou astrologia, ou cabalá, numerologia? Está aqui o meu site. Está acabando o nosso bate-papo. Coloca no seu navegador. Procura ali cursos online. Todos os meus cursos são parcelados em 12 vezes. Procure comparar o valor dos meus cursos com todo o conteúdo real que eu ofereço para vocês em relação a tudo que existe por aí. Não estou falando mal de ninguém, só estou falando o que eu garanto os meus cursos. E você vai ter todo o meu apoio da minha equipe por e-mail e também no chat das plataformas. Ali nós vamos auxiliar você para se tornar um profissional com essas linhas, porque você terá essa condição, podendo ter um complemento de renda, ajudando as pessoas verdadeiramente da forma correta, ou mesmo, por que não, tendo toda essa energia como a parte principal dos seus ganhos e ter uma vida mais plena e mais harmoniosa em relação a isso. Como eu disse, os meus cursos são parcelados em 12 vezes. Em alguns meses, se você levar a sério, eu asseguro que você dá os primeiros passos nos seus atendimentos e mesmo antes de finalizar o curso inteiro pagando ele, você vai perceber que você já vai ter ganho suficiente para pagar os cursos e harmonizar a sua vida financeiramente. Não quer se tornar um profissional? Utilize isso para você e para ajudar os seus entes queridos ou quem você julgar que de repente precisa da sua luz. E para finalizar, todos os meus cursos têm 7 dias de garantia. Você, adquirindo um curso meu, a partir do dia de compra até o 7º dia, recebeu as aulas iniciais, não entrou em sintonia com a seriedade que eu quero trazer para vocês, você pode pedir de forma integral a sua restituição do valor investido. Então é isso, galera. Essas eram as dicas. Não deixe de aproveitar esse momento, porque esse meio da terapia eu asseguro para vocês, nesses momentos difíceis e desafiadores que estão já presentes e só tende a ficarem cada vez mais densos, vai carecer de gente legal e bacana para ajudar as pessoas. É isso. Então tá aí, galera, newtonschutz.com.br, clique em cursos online se você quiser contribuir comigo, obviamente, e também se tornar uma pessoa diferenciada. E fecho o meu bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.